Turma do propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim. Ezequiel capítulo 39 era o capítulo que faltava para a nossa meditação. Assim estamos em dia. O capítulo 39 trata da execução da sentença, sentença que foi pronunciada no capítulo de número 38, quando o Senhor disse que iria ser contra Gog, e aqui ele confirma, você pode ler aí na sua Bíblia do versículo 1 ao 4, no capítulo de número 39, e você vai perceber que Deus está no controle total da história. Meu irmão, Deus não tem medo de nenhuma batalha. Isso tem que fortalecer o seu coração. A não ser, meu irmão, que você acha que a vitória vem do seu braço, vem da sua mente, vem da sua estratégia. O Senhor claramente não está preocupado com a estratégia militar. Ele deixa que Gog avance com aquela aliança, com tantas nações. Magog avança contra ali os santos do Senhor, o seu povo, e no momento correto, quando eles representam uma ameaça ao povo de Deus, o Senhor se levanta e o texto diz que eles têm que fugir para o norte, sobe os montes de Israel, caindo tanto Gog quanto as suas tropas. Meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos dias de hoje nós vivemos tempos difíceis, de muita perseguição. Tem muitos cristãos sendo perseguidos ao redor do mundo por causa da sua fé. Missionários presos. Quem aí não tem acompanhado o que tem acontecido, por exemplo, na Nigéria? Quantos cristãos têm sido mortos na Nigéria? Em alguns lugares do mundo onde há pouca mídia, os cristãos, inclusive, estão em campos de concentração, em prisões. Há muita perseguição, irmãos, por causa da fé. Os cristãos são os mais acusados de intolerância religiosa, quando, na verdade, irmãos, os cristãos são, de fato, os mais perseguidos por causa da sua fé, por causa da sua justiça, porque eles vivem a vontade de Deus, e um cristão então incomoda, porque ele não aceita baixar a guarda para o pecado, ele vai lutar contra o pecado, e esse mundo nós sabemos que ele jaz no maligno, nesse mundo ele está, vamos dizer assim, mergulhado no pecado, confortável no pecado, e o cristão então é um ponto de diferença. E se você, meu irmão, não tem sido perseguido pela sua fé, desculpe o que eu estou dizendo, a sinceridade, mas é porque você não tem vivido como você deveria viver, porque é impossível para o cristão ser cristão e não ser perseguido, viver a sua fé e não ser perseguido. Quem vai nos perseguir? Nações de todos os lugares, pessoas de todos os lugares, às vezes da nossa própria casa. Mas o Senhor não promete apenas uma vitória, o Senhor promete a vitória das vitórias. Para você ter ideia da humilhação, o texto vai dizer que os habitantes de Israel sairão e queimarão as armas. Eles não vão precisar juntar lenha durante 7 anos de tanta arma que ficou para trás. O enterro, irmãos, demoraria 7 meses para enterrar todos os que foram mortos pelo Senhor. Isso tudo, irmãos, é para mostrar que a vitória do Senhor é uma vitória completa, é um triunfo, ela é perfeita. E é interessante que o Senhor faz da arma do inimigo provisão para o povo de Deus. O inimigo tenta, irmãos, nos atacar, mas o Senhor usa as estratégias do inimigo e faz tudo cooperar para o bem da igreja. E é interessante que o Senhor manda que o povo também ali enterre os mortos. Aquilo era um sinal de impureza. Significa, meu irmão, esse sepultamento significa que o Senhor não quer que haja nenhum tipo de resquício daquilo que nos ameaçava, daquilo que se levantava contra nós. Nós precisamos acreditar num Deus que nos dá vitória e que, seja quem for o inimigo, antes mesmo dele se levantar contra nós, o destino dele é a sepultura, porque nós temos um Deus que vela pelo seu povo. E se você pensar, meu irmão, na perspectiva espiritual, nós já somos mais que vencedores, nós somos abençoados. Não há nada que alguém possa fazer contra nós, irmãos, para nos afastar de Deus. A Bíblia nos diz isso. Se matarem o nosso corpo, o que podem fazer com a nossa alma? Não podem fazer nada. Nós já somos destinados ao Senhor, ao céu, somos salvos por essa graça maravilhosa. E o Senhor aqui, para mostrar como seria violento o ataque dele, porque às vezes a gente pensa que Deus, muitas vezes nós somos levados a pensar que Deus não age, que Deus está demorando. Meu irmão, a ira de Deus é um cálice, que quando enche e ele derrama, meu irmão, não tem ninguém que vai dizer que não doeu. A ira de Deus derramada, ela é devastadora. O texto vai nos dizer que o Senhor ajunta aves de todas as partes para um sacrifício humano. Ele chama aves, animais de todas as partes para comerem carne dos poderosos e beberem sangue dos príncipes dessa terra. Sabe o que significa, meu irmão? Tem gente no poder hoje que acha que Deus não atinge. Ele talvez criou uma fórmula
uma redoma diante dos homens, que essa pessoa parece ser inatingível. Você tem exemplos aqui no nosso país? Temos um monte. Pessoas que fazem exatamente o que querem, não respeitam leis, não respeitam homens, não respeitam a moral, não respeitam a fé, não respeitam nada. Fazem o que querem porque são tiranos. O Senhor está dizendo que ele tem um banquete marcado e a sua carne, meu irmão. Aliás, meu irmão não, né? A sua carne, ó tirano, ela vai ser servida. As aves comerão. Toda vez que as aves do céu comiam carnes que ficavam expostas, isso significava a representação da humilhação. Cadáver exposto é um lembrete da grande derrota e da grande humilhação, além da grande desonra. Um indivíduo que não merece ser sepultado. Isso acontecia em alguns casos, em alguns cenários. O Senhor está dizendo que é assim que ele vai fazer. Vai chamar aves dos céus, animais, para comerem desse grande banquete, que é a derrota desses tiranos, desses soberbos, desses orgulhosos que acham que são Deus. A hora deles, pode ter certeza, vai chegar. E o propósito, eu posso afirmar que isso vai chegar porque é um propósito, irmãos, de Deus nisso, um propósito teológico. Versículo 23 até o versículo 29, o Senhor vai descrever isso, onde ele diz assim: as nações saberão que a casa de Israel foi levada em cativeiro por causa da sua iniquidade. Ou seja, o Senhor está dizendo, eles foram para cativeiro porque pecaram contra mim, eu permiti que eles fossem, eu os enviei para lá. Mas, ele diz agora, mas agora terei piedade de toda a casa de Israel, não esconderei mais a minha face deles, e não me afastarei deles jamais, porque o Senhor promete aqui colocar o seu Espírito em seu povo e não separar. O Espírito Santo de Deus é o selo de fato, irmãos, dessa promessa maravilhosa que nós temos, é o penhor da herança. Meu amado irmão, ter vindo aqui fazendo essa aplicação prática para a sua vida, dizendo que no mundo nós vamos ter aflições, vamos ter conflitos, vamos ter guerras, mas nós temos um Senhor que luta por nós. Não se acovarde na sua jornada, não se acovarde no propósito que Deus tem para a sua vida. Caminhe sabendo que a vitória virá, porque o nosso general é Cristo Jesus, e pode ter certeza que quem espera no Senhor não sofre vexame, tem a vitória. Deus te abençoe. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras. Até lá.